Pessoal, continuando. Aqui no exemplo, né, em que a gente estava tratando, fazer novamente aqui o gráfico, em que nós fizemos aqui seria o preço de equilíbrio praticado no país, né, antes do livre comércio. Nós tratamos aqui como sendo esse país doméstico, o Brasil, né, e o preço internacional bem mais baixo. Nós tratamos aqui preço internacional como sendo os Estados Unidos, né? E aqui a definição da quantidade importada com o livre comércio, né? Ou seja, sem nenhuma restrição tarifária ou quantitativa, que no caso a quantitativa são as cotas, né? Nós tratamos aqui como sendo os Estados Unidos porque a relação atual comercial com os Estados Unidos é que o Brasil ele é realmente mais importador do que exportador. O que isso significa? Que nós temos um déficit com os Estados Unidos, tá? Isso há mais de 10 anos já, a gente tem déficits comerciais com os Estados Unidos, ou seja, nós importamos mais do que exportamos. Ou seja, nós temos um déficit e eles um superávit com a gente. Então, considerando que quem tem déficit somos nós, o Brasil, ou seja, nós que importamos mais, né? Quem deveria estar bem preocupado em colocar tarifa para reduzir a importação, reduzir a quantidade demandada, seria o Brasil, porque a nós que estamos com déficit, a nossa importação que é muito alta. No caso, eles exportam mais para a gente do que importam da gente. Então, eles têm superávit com a gente. Eles colocando uma tarifa sobre as nossas exportações, no caso, importações deles provenientes do Brasil, eles vão reduzir mais ainda as importações provenientes do Brasil, ou seja, o superávit deles vai aumentar com a gente e o nosso déficit vai aumentar, porque eles estão colocando uma tarifa em um comércio que já é superavitário para eles, já é positivo para eles, né? Então, nesse exemplo aqui da resolução da questão, eu coloquei o Brasil como sendo o país, o preço doméstico, e os Estados Unidos sendo o preço internacional abaixo, né? O preço mais barato, e o Brasil como importador. Eu coloquei o Brasil como importador, essa quantidade importada aqui seria importada pelo Brasil, porque o preço internacional é menor do que o preço praticado no Brasil. Então, já que o preço internacional é menor, o Brasil vai ser importador. Aí seria preciso colocar uma tarifa, né, para reduzir a quantidade importada, né? Então, mas pensando na posição de déficit do Brasil para com os Estados Unidos, mas nesse caso da tarifa que o presidente Trump decidiu impor sobre as importações brasileiras, na verdade não é porque eles têm déficit com a gente, os Estados Unidos não têm déficit com o Brasil, eles têm a superávit, e eles colocando uma importação, se aqui fosse invertesse, né, aqui no nosso gráfico a gente colocasse o preço doméstico antes do comércio internacional, a gente colocasse aqui Estados Unidos e aqui a gente colocasse o preço internacional, colocasse Brasil aqui, ou seja, num produto, vamos pôr aço, por exemplo, que a gente exporta muito aço para os Estados Unidos. O nosso preço brasileiro do aço compensa, é mais baixo do que o aço produzido lá nos Estados Unidos. Então, em livre comércio, eles iriam importar essa quantidade aqui. Aí o Trump foi lá e colocou uma tarifa. Então, é preço internacional mais a tarifa. Então, vai diminuir a quantidade importada para isso daqui. Seria a importação 2 pós-tarifa. Mas lembrando que naquele exemplo eu coloquei
aqui o preço doméstico sendo o Brasil e aqui o preço internacional sendo os Estados Unidos e o Brasil como importador, porque na situação real quem tem déficit, quem importa mais é o Brasil, tá ok? Então vamos seguir para mais explicações aqui da questão em si mesmo.